E aí, beleza? Eu sou o professor Saulo Bezerra e hoje eu vou comentar algumas questões da banca FGV de Educação Física, para você que está estudando para algum concurso de Educação Física da banca FGV ou está estudando para qualquer outro concurso também, né? Porque o ideal é você estudar só com questões da banca que você vai prestar o concurso. Mas não tem tantas questões assim, então você acaba tendo que estudar por outras questões de outras bancas também. Então fica aí que eu vou comentar as questões logo após a vinheta. Bom, como eu já falei, eu sou o professor Saulo Bezerra. Caso você não me conheça, eu já tenho aí vários vídeos no YouTube dando aulas para concurso, aulas de conteúdos de ensino fundamental e médio também, e vídeos resolvendo questões de educação física. Eu já gravei alguns, agora eu vou gravar da banca FGV. Isso aqui que você está vendo é uma apostila que eu tenho. Eu estou fazendo apostilas por bancas, já fiz algumas, agora a última que eu fiz foi da FGV. Então eu vou botar para você aqui algumas das questões que eu coloquei nessa apostila e vou explicar elas. Então, primeira coisa, quando você vai assistir algum vídeo desse estilo aqui, resolvendo questões, não adianta de nada você soltar o vídeo e ficar só assistindo. Você não vai aprender nada. Isso você faz com vídeo aula. Com aula de resolução de questão, não é assim que você tem que fazer. Você tem que fazer o seguinte, eu vou botar a questão na tela, você pausa o vídeo, resolve sozinho e só depois solta o vídeo para ver a explicação. Primeiramente, você tem que resolver ela sozinho. Independente de você saber a resposta ou não. Se não souber a resposta, vai no chute. Mas tem que resolver primeiro para depois ver a explicação. Beleza? Então vamos lá para a primeira questão. Tá aí a primeira questão. Foi de uma prova elaborada pela FGV para a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo esse ano, em 2023. Então resolve aí ela, depois você solta o vídeo para ver a explicação. Beleza? Então agora vamos para a explicação. A questão diz o seguinte: no campo da educação física, o currículo permanece como temática tensionada e alvo de frequentes disputas. Nesse sentido, numerosos autores argumentam que a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, BNCC, em especial no que se refere ao ensino médio, impacta sobremaneira a disciplina. Assinale a opção que indica, no contexto do ensino médio, um reflexo negativo que a Base Nacional Comum Curricular pode trazer para a educação física. Bom, BNCC tem caído em todos os concursos de 2022 para cá. Então, se você está estudando para um concurso, tem que estudar BNCC. Essa aqui está falando da BNCC para o ensino médio. Ó. O que ela pode trazer de negativo para a disciplina? Vamos lá, letra A. O fortalecimento da educação física enquanto itinerário formativo obrigatório em todo o ensino médio. Primeiramente que, mesmo que fosse, como é que o fortalecimento da educação física seria negativo? Seria positivo, né? Então tem como ser a letra A. Letra B. A readequação da educação física no ensino médio enquanto área tecnológica da saúde e dos cuidados físicos. O que é que tem negativo aqui? Seria bom isso, né? C. O uso da educação física enquanto instrumento político-ideológico favorável ao materialismo histórico dialético. Também não tem nada de negativo aí. Isso aí é o que é defendido pelos autores da abordagem crítico-superadora. D. O enfraquecimento da educação física enquanto componente curricular e de sua importância em meio aos itinerários formativos. Bom, a gente já vê aí que isso é um ponto negativo. Tá na cara que a letra D seria um ponto negativo. Agora, isso tá na BNCC? Aí talvez você não saiba. Então, se você não sabe o que é que você faz, você coloca uma interrogação na D e vai ler a letra E. Vamos ler a letra E. A fragmentação da educação física entre as áreas de linguagem e das tecnologias matemáticas. Educação física na área das matemáticas? Lógico que não, né? Não tem nada a ver. Então, só sobra a letra D. E é justamente isso. A BNCC, ela não faz uma divisão de disciplinas. Ela quer misturar tudo. E é tanto que os livros que estão chegando agora para o ensino médio não tem mais o livro de português, o livro de inglês, o livro de artes, de literatura. Não, é tudo num livro só, que é chamado de livro de linguagens. Então ele meio que está querendo misturar tudo. Qual é a ideia? A ideia é que o saber não seja fracionado, que o saber seja tudo interligado, né? Então por isso eles querem fazer com que as disciplinas conversem entre si.
Só que aí tem um probleminha, né? A educação física é um pouquinho diferente dessas outras disciplinas, né? Você pega aí, ó, português, inglês, literatura, espanhol, educação física. Querer misturar educação física com estudo como se fosse uma coisa, como se fosse a mesma coisa, complica demais, né? É tanto que, na minha opinião, e na opinião de vários autores conhecidos que eu já vi, a educação física não deveria estar na área de linguagens. Aí você chega e quer misturar mais ainda a educação física com as linguagens. Perde o sentido da educação física. Então enfraquece a educação física enquanto componente curricular, porque quer misturar ela com as outras. A educação física vira basicamente uma leitura de texto. É o que eles querem que a gente faça em educação física. Trazer um texto, por exemplo, um texto sobre bullying. Aí ler com os alunos, identificar os argumentos, ou seja, eles querem que a educação física vire uma aula de português. Então, tem enfraquecido a área. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí está dizendo a letra D. Beleza? Então a primeira é isso aí. Vamos para a segunda aí. Pausa aí o vídeo, resolve a segunda e depois solta para ver a explicação. Os autores do campo da profissionalização docente defendem o planejamento pedagógico enquanto atividade essencial para o exercício da função do professor. Nesse contexto, pensar estratégias, estilos e métodos de ensino aparecem como um marco fundamental. Ante o exposto em educação física, o método de ensino parcial privilegia a aprendizagem. Vamos lá. Aqui ele está falando dos métodos de ensino esportivos. É só você pesquisar. Além disso, aqui na minha apostila, lá embaixo, essa apostila aqui primeiro eu coloco só as questões e lá embaixo eu coloco as explicações mais artigos para você ler. Então eu coloco várias fontes aí para você ler e aprofundar no conhecimento. Mas aqui ele está falando justamente disso, dos métodos de ensino do esporte. Basicamente método global, método parcial. Esses são os dois mais importantes, mas tem vários outros também mais específicos. Por exemplo, o método analítico sintético é uma espécie de método parcial. O que significa parcial? Você ensina por partes. Diferente do global, que você ensina o todo. Por exemplo, futsal. Vamos ensinar o futsal no método global. Como? Bota os meninos para jogar. E dentro do jogo eles vão criando raciocínios, criando lógicas para ir entendendo o jogo. Esse seria o método global. Já o parcial, vamos por partes. Primeiro ensina a chutar, depois ensina a conduzir, depois ensina a recepcionar. Então você vai por partes. Matou já a questão, né? O ensino parcial privilegia a aprendizagem por partes. Letra E. Ó, por totalidade seria o global. Por situações complexas de jogo seria o método situacional. Por dimensões atitudinais, nada a ver, né? Crítica e reflexiva também, nada a ver com métodos. Crítica e reflexiva tá mais a ver com crítica superadora. Dimensões atitudinais, aí vem para as dimensões dos conteúdos, que são procedimental, atitudinal e conceitual. Beleza, vamos para a terceira questão. Pausou o vídeo aí, lê a questão, resolve e depois solta. Beleza, vamos lá. O professor Pedro solicitou aos alunos que entrevistassem seus responsáveis próximos para coletar informações sobre quais jogos e brincadeiras eles costumavam realizar em sua infância. Posteriormente, em aula, os discentes levaram os resultados e vivenciaram os jogos e brincadeiras encontrados. Ao final, em roda, debateram como os nomes, características e regras dessas manifestações variaram de acordo com o tempo, local e os aspectos culturais que as perpassam. Ou seja, esse professor aí, ele está aplicando a abordagem crítico-superadora. Com essa atividade, o professor Pedro buscou dialogar, refletir e ampliar. Fazendo isso, o professor está buscando evoluir o gesto técnico esportivo? Claro que não. A cultura erudita dos discentes? Também nada a ver. É a cultura corporal dos alunos. Deixa eu só ler o resto. Letra D, a cultura instrumental esportiva? Também claro que não. E letra E, a cultura fitness? Também claro que não. Letra C, a cultura corporal. Já mata a questão porque você entende que o professor está trabalhando na crítica superadora. Crítica superadora é cultura corporal. E o que é cultura corporal? É a cultura. Você deve saber o que é cultura. Cultura é tudo que um povo produz, historicamente. E a cultura corporal
é um aspecto da cultura, é uma parte, que é o que diz respeito às manifestações corporais, lutas, brincadeiras, jogos, danças, etc. Então a cultura, o que foi que o professor fez aí? Ele foi ver a cultura corporal daquela localidade. Ou seja, ele pediu para os alunos entrevistarem seus responsáveis, pais, pessoas mais velhas, para saber qual é a cultura corporal daquela localidade. Beleza? Então, questão simples, letra C. Vamos para a próxima. Quarta questão. Pausa aí, resolve. E agora vamos para a explicação. A possibilidade de trabalho com a temática saúde e exercício físico no ensino médio aparece de forma substantiva em vários autores. Nessa perspectiva, o trabalho com a temática mencionada, ou seja, saúde e exercício físico, no ensino básico, deve levar em conta os fatores. Vamos lá, letra A. Biológicos e sociais, tendo em vista que o exercício físico é determinado biologicamente e responde exclusivamente ao esforço físico e à vontade do participante. Quando você vê esse tipo de palavra, dê graças a Deus que você matou a questão. Como assim, tipo de palavra? Eu sempre falo isso nos meus vídeos, são palavras generalizantes. São palavras que colocam tudo num bolo só, que generaliza. Palavras como, por exemplo, sempre, nunca, toda vez, jamais, de forma alguma, todos, nenhum. Palavras que generalizam. Quando o elaborador da questão coloca uma palavra dessa numa alternativa, não é à toa, ele já coloca para fazer com que a alternativa se torne errada. Por quê? Porque toda regra tem exceção. Por exemplo, se eu digo uma pessoa gorda tem problemas de saúde física. É uma regra, mas tem exceções. Não necessariamente a pessoa vai ser gorda, vai ter problema de saúde física, não é necessariamente. É uma regra porque é quase todos, né? Mas não necessariamente. Sempre vai ter uma exceção. Então eu estou dando um exemplo aqui bem simples, né? Não levar ao pé da letra, mas por exemplo, se o professor colocasse a obesidade leva a problemas físicos. Questão correta. Aí se ele colocasse, aumentar uma palavra, a obesidade sempre leva a problemas físicos. Já tornou errada. Tá vendo como é que funciona? Então sempre que você vê esse tipo de palavra aqui, quase certeza que vai estar errado. Só que não é certeza absoluta porque, como eu acabei de falar, toda regra tem exceção. Então até essa regra tem exceção. Pode ser que alguma vez você encontre uma alternativa que tenha uma palavra dessa e mesmo assim esteja certa. Pode ser. Mas na grande maioria dos casos vai estar errada. Então, por exemplo, aqui, ó, letra A, exclusivamente, está errado. B, biológicos e sociais, uma vez que as práticas corporais acontecem em um contexto situado e são perpassadas por questões étnicas, de classe e de gênero. Não vi nenhum erro aí. Bota aí uma interrogação e vai ler o resto. C, apenas, ó, apenas biológicos. Já matou a questão, tá errado. Apenas? Não. D, também, ó, apenas sociais. Também, claro que não. E, biológicos e sociais, uma vez que a prática do exercício físico é sempre, ó, sempre sinônimo de lazer, saúde e qualidade de vida. Olha o que eu acabei de explicar para você, ó. A prática de exercício físico quase sempre é sinônimo de lazer, saúde e qualidade de vida, quase sempre, mas sempre não. Então essa palavrinha tornou a alternativa errada. Então só sobrou o quê? Sobrou a letra B de bola. Só isso, tranquilo. B de bola. Vamos para a quinta questão. Tá aí. Pausa, resolve e vamos para a resolução. A BNCC, no contexto da educação física, estabeleceu 6 unidades temáticas para que o ensino e a aprendizagem da disciplina ocorram. Tais orientações impactam diretamente o currículo da cidade de São Paulo. Estou falando de São Paulo porque essa prova foi lá em São Paulo. Uma experiência pedagógica vivenciada com base no esporte tênis, ante o que propõe a Base Nacional Comum e Curricular, enquadra-se na seguinte subdivisão da unidade temática esportes. Vamos lá. A BNCC do ensino fundamental, a do ensino médio a gente já falou lá que tem aquela mistura com as áreas. Já a do fundamental não, a do fundamental ela tem a parte específica de educação física.
E dentro dessa parte específica de educação física, inclusive se você vai fazer concurso para nível fundamental, pode ler tudo. Lá tem as classificações de esportes. E outros autores já fizeram outras classificações de esportes, mas aqui é a classificação da BNCC. Então o tênis se enquadra em qual? Tênis. É lógico que a letra C é um esporte de rede com quadra dividida. É lógico. Só que essa questão aqui ela foi anulada pela banca. Eu não sei por que eles anularam, né? Eu não tive como pesquisar para saber. Mas eu acredito que deve ter sido por isso aqui. Porque o enunciado está dizendo o seguinte, ó. Ele não está perguntando que esporte o tênis é. Não é isso que ele está perguntando. Tá vendo, ó? Ele está perguntando uma experiência pedagógica com base no tênis. Isso aí mata a questão, né? Porque o que é uma experiência pedagógica baseada no tênis? Pode ser um menino com a raquete jogando a bola para cima. Pode ser. Isso seria um esporte de rede quadra dividida? Não. Então eu acredito que a questão foi anulada por isso. Mas se eu estivesse resolvendo essa prova, lógico que eu iria marcar ali a C. Eu iria marcar a C, né? Por via das dúvidas. Beleza? Bom, vamos só mais uma questão aqui, a sexta. Última questão. Pausa aí e resolve. Vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito comprido, mas depois eu vou gravar outro vídeo também com mais questões da FGV e de outras bancas também, eu vou estar sempre gravando. Mas se você está estudando para algum concurso da FGV, não perca tempo. Compre essa apostila aqui que ela vai fazer total diferença para você ser aprovado. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a explicação. A concepção de educação física enquanto prática social precisa ser compreendida à luz de seus contextos cultural e social. Sobre o esporte, enquanto conteúdo curricular e uma pedagogia da cultura corporal, quando você lê isso aqui, ó, pedagogia da cultura corporal, você entende o quê? Crítico superadora. Então, o esporte dentro da crítica superadora, voltada para o ensino da educação física escolar, assinale a afirmativa correta. Letra A. O esporte aparece como conteúdo central e superior aos demais elementos da cultura corporal? Nenhum elemento da cultura corporal é superior ao outro, né? Isso não existe. Então, letra A está errado. B. O esporte deve ser ressignificado à luz do contexto e das demandas presentes na escola. Ainda assim, essa questão está correta, não está errada, essa letra B. Só de olhar, você pode marcar como correta. Mas eu não colocaria apenas escola, né? Porque é mais amplo, né? As demandas da escola. É a demanda dos alunos, da sociedade, da localidade, etc. Mas a B tá certa, né? Mas vamos ler as outras também, porque eu ficaria na dúvida. Quando eu vi escola, só isso, só escola, eu ficaria na dúvida. Mas eu botaria aí uma interrogação e vamos para as outras. C. O esporte deve ser ensinado com o objetivo principal de aprendizagem de suas práticas e regras oficiais? Claro que não. Na crítica superadora, não. Na competitivista, poderia ser, né? Mas aqui tá falando de crítica superadora. D. A aprendizagem esportiva deve mirar o ensino de gestos e técnicas motoras enquanto objetivo central. Não, aí tá mais para desenvolvimentista. Letra E. A aprendizagem esportiva deve focalizar exclusivamente, olha aí, a história do esporte. Olha aqui, se você tirasse essa palavra, ó, exclui essa palavra, a alternativa ia estar certa. A aprendizagem esportiva deve focalizar a história do esporte. Tá correta. Principalmente na crise superadora, que o foco da crise superadora é o resgate histórico. Estaria certíssimo. Mas quando você coloca a palavra exclusivamente, mata a alternativa. Tá errado. Então só sobrou a letra B de bola. Tranquilo, sem medo. Beleza? Bom, então eu vou parar o vídeo por aqui, mas como eu já falei, vou gravar outros vídeos também sobre a FGV. E se você está estudando para um concurso da FGV, você não pode nem pensar duas vezes. Você tem que comprar essa apostila. E eu quero saber de você aí, das 6 questões que você resolveu aqui. Seja sincero. Coloca aí nos comentários quantas você acertou das 6. Para eu ter uma noção de como é que tá o nível de vocês. E além disso, não esquece de curtir o vídeo, porque isso deixa o vídeo muito mais visível para outras pessoas e ajuda o canal a crescer. E com o meu canal crescendo, a tendência é que eu grave cada vez mais vídeos. Hoje eu não tenho muito tempo aí para gravar vídeo, mas conforme o canal for crescendo, eu vou gastar cada vez mais tempo gravando vídeos. Beleza? Então até o próximo vídeo. Foco aí nos estudos e valeu!